Vamos começar, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Um abraço a Luciana Galoni, Dalzina Rerem, Fátima Lima, Maria do Carmo, Eliana Felício, Daniela Mendes, Norma Maria. Vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Nós vamos, então, pegar na continuidade, vamos, né? Se Deus quiser, é a última parte desse item que a gente está se detendo, né? Já há algumas semanas, que é o item 2 do capítulo 1, que fala sobre desejo e prazer, né? E nós estávamos falando do Wilhelm Reich, criador da terapia corporal, né? Nós até fizemos uma formação de terapia corporal no final, praticamente no final do nosso curso de psicologia. Nós fizemos a parte, uma formação, né? Numa clínica especializada em terapia corporal. Tem algo que nós estudamos um pouco mais a fundo, né? Nós só vamos falar um pouco, sem tanto aprofundamento, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Se a Joana de Ângeles colocou Wilhelm Reich nesse livro, Amor Imbatível Amor, é porque ela considera a teoria dele significativa, tá? É porque ela considera que há pontos importantes a serem considerados, que há pontos de ligação importantes, né? Com o espiritismo, com a transpessoal. Inclusive foi isso que me levou a fazer esse curso de formação, né, em terapia corporal, porque eu achei muito interessante os conceitos que eu estava ouvindo a respeito, né? Já na faculdade, em algumas coisas a gente vai ouvindo, eu fui me interessando. Eu falei, puxa, tem coisas interessantes aí e conexões com a visão do perispírito, com a visão, né, da história que nós trazemos, que a memória que nós trazemos, que não fica num local determinado no nosso corpo ou no nosso perispírito, e que a memória fica distribuída como um todo. Né? É uma coisa, por exemplo, que o Wilhelm Reich ele coloca. Só que muita coisa que ele falou dá uma entonação mais materialista. Nós é que somos espíritas, né, que temos que fazer algumas pontes, né, porque senão, inclusive ela faz algumas ressalvas aqui, né, que a gente vai ver a teoria dele, né, que se manteve adstrito apenas ao sexo, né, mais material mesmo, uma coisa mais calcada na matéria, né, no prazer sensual e tal. E alguma coisa mais espiritual não teve, ele não deu importância. Né? Só que isso nós podemos fazer essa ponte. Mesmo que ele não tenha falado, nós podemos fazer essa ponte. Tá? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Talvez eu repita um pouquinho alguma coisa que eu já tenha falado. É que a gente entrou em Reich, a gente entrou em Wilhelm Reich na semana passada, só que já estava meio em cima, né? Então não deu para desenvolver. Eu vou recuperar um pouquinho e a gente faz hoje só para terminar, só para falar tudo que tiver que falar a respeito desse assunto, tá bom? Então vamos lá. É muito interessante, me ajudou muito, inclusive, a terapia corporal, né? Para desbloquear um pouco as minhas próprias dificuldades, né, que eu tinha. Então hoje, né, o capítulo 1, Amor Imbatível Amor, item 2, Desejo e Prazer, parte 4, tá? E dando sequência então. Aí ela continua, né, ela começa dizendo aqui, vamos recuperar um pouquinho o que a gente já falou, né? Wilhelm Reich, o eminente autor da bioenergética, centrou no prazer todas as buscas e aspirações humanas, considerando que a pessoa é somente o seu corpo
e que este é constituído por um sistema energético. Tá? Então, a primeira coisa importante aqui é que o Reich, né, inclusive ele era austríaco, viveu muito tempo na Alemanha, depois foi viver nos Estados Unidos, tá? Ele era um psicanalista e psiquiatra também, né? E ele é considerado um dos precursores aí das terapias energéticas, das terapias corporais, né? Nós temos hoje várias terapias energéticas, inclusive eu participei várias vezes em vários congressos em Curitiba, de congresso nacional de terapias bioenergéticas. Então tinha de tudo lá, né? Tava começando a surgir reiki, aí tinha florais também, aí tinha Qigong, aí tinha terapia corporal, tinha um monte de coisa interessante, né? Era um leque assim, né? Bem interessante de Doin também, né? Shiatsu, aí tinha várias coisas, terapias corporais que hoje estão muito difundidas na sociedade, né? Faz parte do rol das terapias holísticas, tá? Mas na época, né, eu me formei em 95, então isso eu participei desses congressos aí em 93, 94, por aí, né? Então, estava começando essas terapias energéticas. A terapia corporal é considerada uma das mães assim, das terapias energéticas, embora algumas terapias energéticas, né, corporais, elas são muito antigas, né? E a terapia corporal não é tão antiga assim como uma tradição indiana, né, ou oriental, de modo geral. Aí existem terapias aí, né, práticas, né, muito antigas, né, Tai Chi e outras coisas, mas mais atual, né, a terapia corporal no rol das práticas dentro da psicologia, né, é a que mais utilizou o corpo, é a que mais vem trabalhando com o corpo. Tem a psicologia gestáltica também, com práticas corporais, com algumas coisas interessantes, energéticas, né? Mas a terapia corporal, ela tem um espaço bastante interessante dentro dessas práticas, tá? Então, aqui o que ele fala, o que ela fala, né, a Joana de Ângeles, né, centrou no prazer, o Wilhelm Reich centrou no prazer todas as buscas e aspirações humanas, considerando que a pessoa é somente o seu corpo. Então ele achava que o nosso corpo era o nosso inconsciente, né? E tudo que a gente vai vivendo na nossa vida corporal, porque era a única vida que ele acreditava, né, a vida corporal, então vai ficando registrado no nosso corpo, ou seja, vai ficando registrado no nosso inconsciente. Eu já falei para vocês que ele fazia massagens nos pacientes, né, e ele percebeu que quando ele mexia com o corpo do paciente, o paciente trazia uma memória. O paciente trazia uma memória e trazia um sentimento, né? Trazia uma emoção associada a essa memória. Então ele percebeu, puxa vida, se eu mexo com o corpo, se eu toco esse corpo e de repente evoco uma memória, é porque a memória está no corpo, está registrada no corpo, né? Na musculatura, nos tendões, na nossa estrutura corporal, né? Existe uma memória aí que fica gravada em todo o corpo. A memória que registra as primeiras impressões da criancinha, do bebezinho, quando começa a andar, quando começa, né, a mexer com a musculatura, todo esse registro que vai se dando no nosso corpo vai compondo esse inconsciente, que seria, na visão dele, o nosso corpo. Eu já falei para vocês que, estudando isso tudo e analisando a doutrina espírita, o que a gente entende? A gente entende que o nosso corpo seria a parte material do inconsciente.
Então, ele tem razão quando ele fala. Eu, pelo menos, eu admito que ele tem razão. Só que só na parte material do inconsciente. O inconsciente é muito vasto. Principalmente porque nós temos que analisar as encarnações passadas. Então, o nosso inconsciente é muito vasto. E outra, que mesmo nessa vida, o nosso inconsciente não se restringe apenas à parte física. Existe uma parte metafísica, existe uma parte mental. Eu não estou falando aqui nem de cerebral, mas mental, né? Porque mente é uma coisa, cérebro é outra, né? O cérebro se desfaz com a morte, a mente continua existindo. Tanto que nós continuamos pensando, lembrando, mesmo após a morte, não é? O espírito se desprende do corpo e a gente continua vivendo. Então, mente é uma coisa, cérebro é outra, né? Então, existe uma parte no inconsciente que é da nossa mente, mas tem uma parte física, material, que vai realmente registrando, né? A nossa memória da vida material, tá? E ele dizia, né, que este corpo é constituído por um sistema energético. E aqui nós temos uma ponte interessante também com a doutrina espírita, né? Porque nós acreditamos que há uma estrutura energética que nós chamamos de perispírito. Todas as práticas energéticas que nós estamos falando, né, dessas tradições antigas e atuais aí, que mexem com a estrutura energética, partem desse princípio, que existe um corpo energético, que nós não somos apenas sentimentos, pensamentos e matéria física grosseira, que existe uma estrutura energética, né, composta por um sistema de energia, né, que o Hiroshi Motoyama comprovou, os meridianos acupunturais, os chakras, os centros de energia que coincidem com os plexos nervosos no nosso corpo, que seriam as pontes de ligação entre o perispírito, ou corpo do espírito, o corpo energético, e o corpo físico. Então permeia totalmente, né, esse corpo energético que somos, permeia o corpo físico. Os seus campos morfogenéticos, como dizia Hernani Guimarães Andrade, né? Esses campos morfogenéticos que foram inclusive plasmando o nosso corpo na gestação, tá? Então, continua esse fluxo de energia, continua irrigando o nosso corpo, sustentando o nosso corpo. Dentro do Espiritismo nós chamamos de energia vital, né? Nós chamamos de energia vital. Ou podemos chamar também de ectoplasma, tá? Então é interessante isso. Mas é uma corrente vitalista, né? Que parte do princípio que tem uma energia vital nos sustentando, tá? Ok, pessoal, tá ficando claro? Qualquer dúvida aí vocês vão colocando, né? Se eu puder responder, eu respondo para vocês, tá? Então vamos lá. Esse corpo energético que deve ser trabalhado sempre que a couraça bloqueie a emoção, propondo como terapia a teoria dos anéis, a fim de, através da sua aplicação nas couraças correspondentes, poder liberar a emoção encarcerada, tá? Então vamos lá, vamos entender, né? Eu coloquei aqui uma imagem que seria a representação. Não sei se vai ficar muito claro aí para vocês, mas eu vou explicando aí, né? Os anéis, né? A teoria dos anéis. O que o Reich ele falava? Que existem vários anéis no nosso corpo, tá? Existe o anel visual, tá? Que é lá em cima, né? Que vocês estão vendo. O anel oral, o anel cervical, o anel torácico, o anel diafragmático, do músculo do diafragma, né? O anel abdominal e o anel pélvico, tá? Vocês vejam até do lado aqui, do lado direito, o Kellerman aqui em 1992,
A representação desses anéis aqui como se fossem couraças, tá? Esses anéis, a princípio, o que que eles são? Eles são conjuntos de músculos, né, que estão em determinadas regiões do nosso corpo, né, que tem uma influência grande sobre a dinâmica do nosso organismo, na distribuição da energia, né, dessa energia vital que nos irriga todo o organismo. E esses anéis, dentro da dinâmica do nosso psiquismo, da nossa educação, de como a gente vai sendo educado, como a gente vai convivendo, desde bebezinho até hoje, esses anéis, eles podem sofrer tensões. Então, esses grupos musculares que comandam o anel ocular podem sofrer tensões, gerando desfoque da visão, né? Gerando problemas relativos à visão. Tá? O anel ocular, o anel oral também, a raiva, lembra que eu falei que o Wilhelm Reich, ele percebeu que quando ele massageava aqui os músculos, o masseter, né, o músculo da mastigação, surgiam lembranças de raiva que a pessoa tinha sentido, tinha passado, né? Porque ela tensiona aqui quando está com raiva, né? Acaba gerando problemas de ATM, né? Da junção aqui do crânio, a mandíbula com o crânio, né? Dor de cabeça, ranger dentes, né? Começa a gerar problemas na dentição, precisa colocar placa. Um monte de gente tem esse problema. Hoje em dia precisa usar placa para dormir, não é? Talvez vocês que estão ouvindo, vários aí já usam, inclusive, né? Dores de cabeça nem se fala, né? Advindo de problemas nessa região oral, não é? Porque acaba tendo irradiações nos nervos, né? E acaba irradiando-se pela cabeça e tal. Aqui na cervical também as tensões, né? Aqui na nuca, os problemas advindos das tensões nos grupos musculares, em cada parte que nós podemos tensionar, aqui nos ombros, o anel torácico, né? A constrição dessa região, dificultando a respiração. Aqui essa região torácica, esse anel torácico, ele lida com a questão do afeto, né? Aqui o chakra afetivo, e aí quando a pessoa sofre afetivamente, ela fecha aqui essa região para não sofrer mais, para não doer tanto, né? Ela evita se abrir assim, porque fica mais exposto, se sente mais angustiado, né? E aí fecha e diminui a respiração. E aí, diminuindo a respiração, diminui a energia que nós absorvemos do ar, a energia que nós absorvemos. O ar é o nosso grande combustível aqui na matéria, né? O ar é o nosso grande combustível. A gente fica sem se alimentar, aí o que? Uns 30 dias talvez? A gente fica sem beber água, uns 7 dias aproximadamente, né? E os rins começam a falir. E a gente fica sem respirar nem 2 minutos, muitas vezes, né? Com treino pode até ampliar, mas é uma pessoa normal. Então o oxigênio é o nosso grande combustível e a energia que nós extraímos, a energia vital que nós extraímos do ar, nos vitaliza, né? Então quando a gente respira mal, aí a gente diminui o fluxo de energia no nosso corpo, a quantia de energia, tá? Ok? Então, aí tem o anel, o anel diafragmático, né? Também importante nos processos de respiração e de absorção de energias também. O anel abdominal, o anel pélvico, né? Influenciando notadamente a questão sexual, as energias nessa região sexual, né? Então, cada anel desse vai trazer componentes psíquicos e problemas materiais, problemas orgânicos, de saúde mesmo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente
passa por dificuldades, pressões, traumas, o que nós fazemos? Nós contraímos o nosso corpo. Ao invés de nós relaxarmos, nós retraímos. Por quê? Porque com o medo, com a ansiedade, uma expectativa, né, nervosa, ansiosa diante das coisas, nós retraímos para nos proteger. O que acontece? Nós vamos registrando a neurose no corpo, que é o que Reich falou, né? Nós vamos criando a neurose no corpo, tá? E a neurose, ela passa a ter um componente psíquico e um componente físico associados, tá? Para se trabalhar o conteúdo psíquico, você tem que trabalhar o corpo também, para liberar esse conteúdo, essa emoção, esse significado que ficou associado ao corpo ali, né? Para ser trabalhado, dissolvida essa neurose, tanto psiquicamente quanto fisicamente, tá? A Lucélia colocou: Alexandre, como tratar de um anel específico? Então, cada anel, Lucélia, vai ser tratado de formas diferentes, né? O Wilhelm Reich, ele utilizava basicamente a respiração, utilizava a massagem e alguns exercícios específicos para cada parte do corpo, tá? Existem práticas próprias da terapia corporal que ele desenvolveu, que o Alexander Lowen também foi um importante estudioso, né, nesse campo bioenergético, né, um dos criadores aí da terapia bioenergética, né? Então eles criaram alguns exercícios, algumas práticas terapêuticas que ajudam nesse desbloquear, tá, das energias. Então tem práticas específicas ligadas à terapia corporal, à bioenergética, mas tem práticas, por exemplo, como o yoga, né? Eu sou praticante de yoga desde essa época que eu comecei a fazer terapia corporal, comecei também a fazer yoga, né? Às vezes parei, às vezes continuei e tal, mas vem até hoje, né? Sendo uma pessoa um apreciador do yoga, né? Praticante do yoga, né? O yoga, ele trabalha muito esse desbloquear das energias, através dos asanas, das práticas psicofísicas, né, das posições psicofísicas, através da respiração, dos pranayamas, né, e a atitude mental de união com o corpo, e de trabalhar junto com o corpo, evitando essa dissociação mente-corpo, né? Então a gente trabalha junto a mente com o corpo, para desfazer os pontos de dor, os pontos de tensão. A dor é advinda da tensão acumulada, né? E da energia bloqueada numa certa parte do corpo. Então, quando você começa a fazer exercícios de alongamento, exercícios de respiração, você mentalizando que está iluminando aquela região, que está fluindo a energia, você está trabalhando por desbloquear as energias naquela região. Você está cuidando de você mesmo, está cuidando do seu corpo, né? Está se amando num nível mais profundo, né? Vocês entendem? Então tem práticas para a região ocular. Inclusive era comum, né? Eu não cheguei a trabalhar somente com terapia corporal. Eu usei para a minha compreensão do ser humano, né? A minha leitura do ser humano, das suas dificuldades, eu usei esse conteúdo não para ser um terapeuta corporal, mas para trabalhar também usando esses recursos, né? Agora, tem pessoas que trabalham especificamente com terapia corporal que falam, olha, quando a gente faz certas práticas oculares durante a terapia corporal, às vezes a pessoa, ela tirou o óculos lá para fazer a prática e depois ela vai embora até sem perceber que estava sem óculos, porque às vezes sai até enxergando melhor. Porque toda dificuldade ocular, ou algumas delas, são advindas justamente dos problemas de certos músculos que coordenam o foco, que tem várias coisas, né, que giram em torno dos problemas oculares, né?
E assim, na região oral também, né? Certos exercícios, né? De caretas que você faz para alongar os músculos nessa região, né? Então tem vários tipos de práticas, né? E aí você tem um rol de terapias bioenergéticas, algumas delas trabalhando alongamentos, trabalhando massagens específicas, dependendo da região que você tem mais dificuldade, entendeu? Então é assim, né? Nós não vamos entrar muito assim em detalhes, né? Até porque eu não sou um exímio conhecedor da terapia corporal, né? Como eu falei, eu não cheguei a trabalhar exatamente com a terapia corporal, né? Mas só venho utilizando as informações que eu tive, né? Ok, deixa eu ver se está tudo bem aqui para vocês. Então, veja bem, as couraças que a Joana de Ângeles fala e que o Wilhelm Reich percebeu são justamente essas tensões, esses bloqueios nesses anéis que nos constituem, nessas regiões importantes que nós temos, tá? Então são os bloqueios da energia. Esses bloqueios, eles acabam influenciando os nervos nessa região, acabam influenciando os músculos, as glândulas relacionadas a essa região, diminui a energia vital nessas regiões e diminui a distribuição dessa força vital para todo o corpo, tá? Então, isso facilita o surgimento de várias doenças, tá? Porque as doenças surgem no nosso corpo, via de regra, pela diminuição do fluxo energético em determinada região, advindo de tensões, né? Que acabam diminuindo esse fluxo e favorecendo o surgimento de proliferação de fungos, bactérias, processos viróticos, aí, né? Além, é claro, de problemas posturais, que é uma coisa que o Wilhelm Reich trabalhou muito, a questão postural. Porque nós não vamos só constringindo musculaturas e dificultando fluxos de energia, nós vamos também modelando o nosso corpo, criando um caráter, uma característica, nós vamos moldando o nosso corpo com certas fixações em determinada área, às vezes o tórax inchado, né? Hiperdesenvolvido e as pernas fininhas, né? Às vezes o tórax estrangulado e o quadril largo, né? Então, e tudo isso foi tendo um significado para Reich. Tudo isso foi fazendo parte de um conhecimento da dinâmica psicológica de cada pessoa. Nas fases de desenvolvimento, desde a infância que a gente vem passando, em quais fases nós acabamos nos fixando? Em quais fases nós tivemos mais problemas? Então, dependendo da fase que nós tivemos mais problemas, nós acabamos moldando o nosso corpo com uma certa fixação naquela fase. Né? E aí gerando problemas em determinada região do corpo, tá? Devido às fixações, aos traumas, aos problemas, né? A agressão dos pais, a violência, tem várias coisas aí que acabam entrando nessa questão, tá? Vocês entendem como é que, né, o como nós somos fisicamente? Inclusive a gente aprendia a fazer uma leitura psicológica da pessoa olhando só o corpo, a postura, o jeito de andar da pessoa. Então a gente foi aprendendo a fazer essa leitura corporal, porque o corpo ele fala muito, ele diz muito de nós. Se nós soubermos analisar, se soubermos entender esses sinais, o nosso corpo ele expressa muito. Tá? Então a gente foi aprendendo a fazer essa leitura corporal. Tá? É muito interessante, né, pessoal? Então, e isso ajuda muito no nosso autoconhecimento, né? Me ajudou muito no meu autoconhecimento a desbloquear os meus bloqueios, né? As minhas dificuldades, porque acaba travando a gente de se expressar, né? Acaba travando
a gente de falar, às vezes tem bloqueios nesse anel oral, devido à repressão que sofremos. Hoje existe menos isso, o pior era as gerações passadas, a dificuldade do oral, né, de falar, era muito forte, porque os pais eram muito rígidos, assim, não permitiam que expressasse nada, não permitiam que... Né? Então, várias coisas aí na dinâmica da nossa educação vão moldando como que nós somos fisicamente. Nós não somos apenas herdeiros genéticos do pai e da mãe, ou da família genética, da população genética que a gente pertence, tá? Essa é uma ideia meio errônea. Nós somos muito mais moldáveis do que a gente imagina. A nossa questão não é apenas genética. Tem uma grande influência genética, mas a dinâmica da educação que tivemos, a dinâmica do desenvolvimento psicológico que tivemos, moldou muito mais do que a gente imaginava como nós somos fisicamente, como que nós somos posturalmente, como que nós somos emocionalmente, como que nós somos comportamentalmente, tá? Então houve uma influência muito grande em todos esses aspectos, certo? Ok, pessoal? Tá fazendo sentido? Tá ficando claro para vocês? Tá? Deixa eu ver aqui. A Sandra colocou... Isso me fez lembrar das dietas. Pode reparar, a pessoa que faz regime fica sempre tensa. A questão corporal, Sandra, é muito importante, né? Essas dietas, elas são muito importantes, elas são muito complicadas, assim, porque elas mexem muito com essa estrutura emocional, elas mexem muito com o corpo. Não é uma coisa tão simples assim. Por isso que é muito perigoso, assim, é preciso tomar cuidado com a questão das dietas. Tem pessoa que entra em depressão, né? Mexe com a imagem corporal, mexe com autoestima, mexe com um monte de coisas, né? Que muitas vezes já é delicado, né? E se a gente faz de qualquer jeito, né? É preciso um respeito com o corpo, é preciso um cuidado com o corpo e a gente se conhecer mais emocionalmente, né? A terapia é uma coisa importante, né? Que às vezes a pessoa precisa e às vezes se lança num regime e não está com uma estrutura emocional muito boa para ser lançada assim, né? É preciso um cuidado, uma atenção, né? Exercícios que mexem com a respiração são muito importantes, pessoal. A respiração, diz a Joana de Ângeles, que é muito importante, tá? Porque a junção espírito-corpo ou perispírito-corpo, a respiração vai atuar muito aí nessa harmonia espírito-corpo ou perispírito-corpo, tá? Então, todas as práticas que envolvem as práticas respiratórias, elas ajudam muito o emocional, tá? Às vezes eu percebia que no final do dia ali, eu estava ali meio mal, assim, né? Energeticamente, emocionalmente e tal. Às vezes fazia uma prática de yoga de 1h30, mais ou menos, nossa senhora, saía outro. E uma coisa a gente percebe fazendo yoga, por exemplo, né? Que tem semana, a gente percebe nitidamente como que o nosso corpo reage às situações. A gente começa a se conhecer melhor. A gente começa a ver como que o nosso corpo reage às situações que ocorreram na semana. Vamos supor que você faz uma vez por semana o yoga. Vamos supor, né? Tem semana que eu ia fazer o yoga e a coisa fluía com a maior facilidade, assim, né? Fazia todas as práticas tranquilamente e tal. Mas tinha semana que eu ia fazer que o corpo estava duro, difícil, era mais dolorido o processo, né? Das posições psicofísicas e tal. Aí a gente vê como que os fatores constringentes do ambiente, as pressões, as preocupações, como que isso afeta o corpo. Você imagina de uma semana para outra, agora você imagina de um mês para o outro, de um ano para o outro, 10 anos, quanta coisa a gente vai registrando, quanta neurose, no dizer do Reich, a gente vai registrando no nosso corpo, né? E quantas doenças vão sendo forjadas com o passar dos anos, à medida que a pessoa se auto-abandona, né?
Não pode haver esse autoabandono, porque a gente fica se autoabandonando e vai acumulando tensões, dificultando o fluxo energético e vai programando doenças para o futuro, né? E até para o presente, né? Certo. Ok, vamos andar então, senão a gente daqui a pouco termina aqui, eu não consegui terminar de novo o tópico aqui, viu? Não é difícil não, viu? Aí continua ele aqui, né? É... Opa, peraí, apertei o negócio errado aqui. Tendo no corpo somente a razão de ser da vida, Reich tornou-se apologista do prazer carnal, sensual, capaz de levar ao estado de felicidade psicológica e emocional, no pensamento dele. Tá? Eu coloquei até embaixo de alguns slides aí um dicionário aí, tá? Para quem precisar entender os certos termos aí que foram colocados, né? Então, é lógico, o Reich é materialista, é uma pessoa, né, que não tinha traços assim espiritualistas, embora ele trabalhasse essa questão da energia, que já era um avanço para a psicologia, né? Porque ele abriu espaço para um entendimento diferente. Ele, o Jung também, né? São dois assim que abriram espaços para um entendimento mais amplo, mais holista, né? Que a psicologia transpessoal hoje pode trabalhar. Então, os dois, né? O Reich e o Jung, são responsáveis por essa abertura, né? Só que, de fato, né? Ele achava que a felicidade, a planificação, né, um estado de saúde, ia depender do sexo. Se você aprendia a fazer o sexo de uma forma, no dizer dele, saudável, de uma forma que você podia trabalhar com a força orgástica, né? O orgasmo, né, era gerador de saúde, na teoria do Reich, né? A liberação da energia orgástica era a força curadora, né, que traria equilíbrio a esses desequilíbrios neuróticos que nós tínhamos criado no nosso corpo, no nosso emocional. Vocês entendem? Então aí ele focou totalmente, ele como discípulo de Freud, Freud já tinha construído a psicanálise em cima da questão sexual, eminentemente. Então o Reich foi o que mais avançou nessa questão sexual, né? Foi o que mais se fixou nessa questão sexual como sendo o grande objetivo da planificação, você ser bem sucedido sexualmente. Então nem pensar na teoria do Reich, né? Na teoria do Reich, nem pensar em sublimar a energia sexual, né? Canalizar essa força sexual para outros, né? Outros mistérios, outras buscas. Isso aí era tido como algo, inclusive na teoria do próprio Freud, né? Isso é tido como algo que seria uma defesa, né? Seria uma fuga, seria um modo ruim de trabalhar com a energia, com a libido, né? Com a força sexual, com a energia orgástica do Reich, tá? Então, nisso que a Joana de Ângeles faz uma ressalva, né? Com toda a razão, né? Mas para ela colocar ele para ela colocar ele no livro é porque ela considera bastante a teoria dele, apesar das ressalvas, né? Aí ela diz, né, a natureza espiritual do ser humano, no entanto, não mereceu qualquer referencial de Reich, assim como de outros estudiosos do comportamento da criatura em si mesma, na sua complexidade, ficando em plano secundário, né? Então a questão espiritual do ser humano, quem mais se aproximou, até onde a gente saiba, foi o Jung, né? O Jung, que era médium, inclusive, aconteciam fenômenos com ele, com uma prima dele, né? A casa de campo onde ele ia, aconteciam fenômenos e tal. Então, a questão espiritual para Reich, ele não entrou nesse aspecto, né? Ele construiu, inclusive, uma caixa. É uma coisa interessante, né? Ele construiu uma caixa de captação de orgone. O orgone
seria para nós uma energia vital, vamos dizer assim. Né? Seria uma energia vital, o orgone, que seria justamente essa energia vital que se distribui do nosso corpo. Aí ele chamou de orgone, nós chamamos de energia vital, o ectoplasma. Ele criou uma caixa com várias camadas, né? Eu não lembro agora do que é, mas vocês acham na internet aí facilmente. A caixa de orgônio do Reich, onde as pessoas entravam para se abastecerem dessa energia, né? Desse orgônio. Então ele percebeu que tinha uma coisa diferente aí no ar, né? Que havia uma energia que nós captamos, né? Através da respiração, só que ele não foi muito além aí, né? Nós é que temos que fazer essa ponte hoje. Mas é muito interessante, né? O Reich, eu achei assim, o curso que eu fiz, achei brilhante. Só que, como espírita já, né? Conhecedor da mediunidade, aí a gente já deu um peso também diferente. Assim como eu fiz o curso de psicologia já sendo espírita, todo o curso eu fiz fazendo as conexões com o conhecimento espírita, né? Então, quando eu fiz o curso também de terapia corporal, eu também fui fazendo as conexões com o perispírito, então já dava um peso diferente para isso, né? Não dava um peso absoluto como outros acabavam dando, tá? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Isso aqui já foi, né? Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Nós já estamos acabando. Falta só 2. Faltam 2 aqui, né? Desse modo, o desejo e o prazer se transformam em alavancas que promovem o indivíduo ou abismos que o devoram, né? Aqui terminando esse tópico aí do desejo e prazer, né? Então, desse modo, o desejo e o prazer se transformam em alavancas que promovem o indivíduo ou abismos que o devoram, né? Quer dizer, dependendo como a gente trabalha com o desejo e com o prazer, ele pode ser uma alavanca, e aqui ela deixou claro que o desejo, tanto o desejo quanto o prazer, não são coisas eminentemente ruins. Pelo contrário, né? Pelo contrário, são coisas muito boas se nós soubermos aproveitar. São coisas essenciais. A gente viu, inclusive, ela falar na semana passada que o prazer foi responsável pela personalidade, pela estruturação da nossa personalidade. Nos permitiu estruturar a nossa personalidade na busca de pequenos prazeres, né? Na busca dessa gratificação. Nós fomos estruturando desde bebezinhos até a fase madura, nós fomos estruturando a nossa personalidade, a nossa persona atual, quem nós somos, né? A princípio a gente foi desfazendo pequenos desconfortos, né? Quando a gente é bebê, a fome, quando a gente está sujo, né? Aí depois as trocas com o ambiente, os brinquedos, os cheiros, os gostos, né? As coisas que provocam desconforto e as coisas que geram bem-estar, geram prazer, gratificação, a fala, a conversa, a risada, né? As sensações que a gente tinha. Vocês entendem? Então o prazer foi responsável pela nossa personalidade. Depois o prazer da convivência, do estudo, a escola, né? A faculdade, namoro, casamento, filhos, o sexo, dinheiro, viagens, piscina, sauna, né? Tudo coisas assim que mexem, né? Massagens, né? Coisas que espiritualidade, mediunidade, oração, né? O prazer de estar em comunhão com o alto, né? Olha quantos prazeres. Então veja que a busca do prazer, ela permeou a nossa vida, né? Joana de Anjos chega a falar
que o prazer foi responsável pela personalidade e, inclusive, é responsável pela esperança. Responsável pela esperança. Não é? Porque a gente tinha esperança, nós sempre tivemos esperanças de momentos melhores, de gratificações futuras. Jesus falou sobre gratificações futuras, gerando esperanças. Bem-aventurados os que choram, porque rirão. Os que são perseguidos, porque obterão, né, a justiça. Né? Então, Jesus também trabalhou com essa perspectiva de gratificações, só que ele colocou isso num nível muito mais elevado, né? Num nível muito mais elevado. Você sabe que hoje, né, pessoal, desde a nossa infância até hoje, o que a gente vem fazendo, e uma coisa que nos ajudou muito a amadurecer, foi a gente aprender a atrasar a satisfação dos nossos desejos, as gratificações, os prazeres que a gente obteria. Uma das coisas que mais trouxe crescimento para nós até hoje foi aprendermos a atrasar a satisfação dos nossos desejos, o atender das nossas necessidades, das nossas gratificações, né? Que a gente poderia obter. Vocês entendem isso? Porque veja bem, a pessoa que não consegue, lembra que eu falei para vocês, eu estou ampliando porque a gente tem alguns minutinhos, né? Lembra que eu falei que tem o princípio do prazer e o princípio de realidade? A criança pequenininha ela é movida só pelo princípio do prazer, porque ela não tem estrutura racional, ela não tem desenvolvido ainda os significados, o entendimento, que vai dar a ela o contato com a realidade de fora de uma forma mais hábil, né? Como a razão proporciona. Tá? Então ela não tem o princípio de realidade bem estruturado. Por isso que a criança vive uma vida meio à parte, a vida do jardim da infância, né? A vida de uma certa alienação do mundo do adulto, ok? Ela é movida pelo princípio do prazer. Só que ela vai aprendendo a atrasar a satisfação do seu desejo. Por quê? Porque de repente chega no mercado, mãe, eu quero isso. Não, filha, isso não dá para pegar. Não, filho, não dá para pegar, porque mamãe não tem dinheiro para comprar isso aqui. Princípio de realidade, entendeu? Então a criança que antes era só o instinto e só princípio de prazer, opa, começa a surgir aí o impositivo da realidade do mundo adulto, que ela começa a entender, muito penosamente, muito dificilmente, ela começa a entender. Então ela começa a atrasar, ela vai criando também, vai criando a possibilidade de atrasar a satisfação do seu desejo. Então, às vezes, não ter o desejo atendido é das coisas que mais contribuem para a nossa evolução. Aí que a gente lembra o Evangelho, né? A verdadeira desgraça. Dá uma olhadinha depois no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é a verdadeira desgraça? É todos os desejos atendidos, todos os prazeres usufruídos, essa é a verdadeira desgraça. Porque ela nos deixa imaturos. A gente não aprende a lidar com a frustração. A frustração ela foi muito importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. As pequenas frustrações, né? As frustrações de modo geral, tá? Não são necessariamente ruins, certo? Então, nós vamos aprendendo devagarzinho a atrasar a satisfação dos nossos desejos. E isso vai nos trazendo esperança, fé, confiança, quando a gente vai aprendendo a lidar com isso. A pessoa que não consegue lidar com isso, com atrasar a satisfação dos seus desejos, por exemplo, eu quero um tênis. Bom, eu tenho dinheiro? Como é que eu faço para adquirir um tênis? Eu vou ter que ganhar dinheiro, vou ter que comprar, né? Mas a pessoa que não consegue atrasar a satisfação dos seus desejos, ela vai lá e rouba o tênis do outro. Você não consegue atrasar a satisfação do prazer sexual, ela vai lá e estupra alguém. Ela começa a ser uma pessoa imoral ou amoral. Né? Começa a ser inclusa nas leis
que rege a nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela foi feita respeitando, né, respeitando certas questões, né, que nós teríamos que agir de acordo com essas regras e nós teríamos que aprender a atrasar certas gratificações que a gente, né, que a gente enquanto animal a gente buscava rapidamente, mas agora como ser humano nós não podemos mais obter isso imediatamente, tá? Então isso é o que nos distingue, né? A razão, capacidade de tolerar frustrações, de atrasar a satisfação dos nossos desejos, tá? Ok? Por isso que a criança ela é muito imediatista, mas a pessoa quando vai amadurecendo, ela vai deixando de ser tão imediatista. Vai aprendendo a esperar, vai aprendendo a atrasar a satisfação daquilo que ela almeja, a ponto da gente entrar num consórcio, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que mais atrasa a gratificação do que um consórcio, né? Ainda se fosse um financiamento, né? Você paga o financiamento lá e você começa a pagar e começa a usufruir, né? Pega um consórcio, por exemplo, que você não tem nem o bem ainda, né? Você não está nem usufruindo, né? Eu estou brincando, mas é uma conquista, né? É só um exemplo, né? Mas é um tipo de coisa que você tem que criar maturidade para isso, né? Quem é muito imediatista não consegue, né? Não consegue ensinar, né? Não consegue vivenciar isso, né? De uma forma boa. A Margarida colocou exato, há que ensinar a criança a viver na realidade, dizer que sim a tudo só faz com que mais tarde não saiba viver com os nãos da vida. E aí nas primeiras frustrações a pessoa desmonta, né? A gente fala que a pessoa foi muito mimada, e isso é um problema mesmo, né? Principalmente quando é filho único, onde se colocam todas né, os cuidados e todos os mimos e todo mundo fica em torno da pessoa para proteger, para dar presente, acaba estragando, né? Se os pais não forem vigilantes, acaba estragando, tá? Então vamos para terminar aqui, né? Para a gente não perder a oportunidade de novo de terminar o tópico aqui, né? A essência da vida corporal, no entanto, é a conquista de si mesmo, a luta bem direcionada para que se consiga a vitória do self, a sua harmonia, e não apenas o gozo breve que se transfere de um estágio para outro, sempre mais ansioso e perturbador, né? Então aqui ela resumiu muito bem, né, a essência da vida, que é a conquista de si mesmo. Ela fala, né, que o mais importante que nós estamos fazendo aqui na Terra é identificar o self. Isso equivale a dizer identificar o espírito imortal que somos, tá? Identificar o self significa aqui nesse momento é que o self ela usa como sinônimo de coisas um pouco diferentes. Nós vamos esclarecendo com o tempo, né? Mas ela usa self também como sinônimo de espírito imortal, ou self imortal, que ela chama. O espírito, a realidade espiritual que somos. Então, isso é o mais importante de tudo. Essa identificação. O que há de espírito em mim, o que vai sobreviver à morte, o que tem em mim que vai sobreviver à morte, que estruturas que fazem parte da minha vida, que dizem diretamente respeito ao ser imortal que eu sou, e não apenas as gratificações passageiras, necessárias até, importantes até, mas de valor efêmero, de valor menor, de valor passageiro, que nós temos que separar aí as coisas, né? Senão a gente fica dando um valor absoluto para as coisas que são absolutamente transitórias, né? E um valor menor para as coisas que são eternas, né? Que tem a ver com nossos interesses eternos, que deveriam ser mais bem consideradas, né? Melhor consideradas, tá? Mais investidas energias nessas buscas eternas, tá? Aqui, por exemplo, nesse momento, eu falo sem sombra de dúvida, estamos todos investindo profusamente, né? Maciçamente, para os nossos interesses eternos. Estamos definitivamente
fazendo um grande investimento aqui juntos, pessoal. Por quê? Porque estamos estudando o Self, estamos entendendo a vida na perspectiva do espírito imortal. Não tem nada mais importante do que isso hoje em dia. Que é o que nos predispõe, entendendo essa essência espiritual, entendermos que somos irmãos, entendermos que temos que nos ajudar, podemos nos ajudar, devemos nos ajudar, né? Devemos nos amar a nós mesmos e aos outros, devemos ajudar os espíritos, né? Devemos agir corretamente. Então, isso tudo passa a ser consequência de um modo de ver a vida que a Joana, por exemplo, vai nos trazendo. Né? Para muitos não é novidade, mas acaba ajudando a organizar melhor o nosso pensamento, né, pessoal? Eu, pelo menos, sou muito grato a ela, aos livros dela, né? E também a todos os outros autores, todos os outros espíritos aí que nos ajudam muito, né, com seus esclarecimentos. Tá? Então ela diz aqui, né, só para a gente terminar, aqui a gente já falamos, né? Então a essência da vida corporal, no entanto, é a conquista de si mesmo, a luta bem direcionada, e não apenas os prazeres, né, fugidios, né, para que se consiga a vitória do Self, a sua harmonia, né, mesmo aqui na Terra, né, a vitória do espírito imortal, coordenando a sua vida material com amor, com discernimento, com retidão, com ética, com sensibilidade, né? Como Jesus fez, né? Que é o nosso padrão comportamental. Então, e não apenas o gozo breve que se transforma de um estágio para outro, sempre mais ansioso e perturbador, né? Então, acaba sendo essa ansiedade e a perturbação acaba sendo resultante de colocarmos a nossa felicidade onde efetivamente ela não está, que são nas coisas passageiras. Né? Então a pessoa deposita tudo naquilo que é passageiro. Aí a transformação, as doenças, a velhice, né? Aí faz com que a pessoa se frustre, sendo que se tivesse colocado nos interesses eternos, ela sofreria muito menos a ação dessas transformações no campo emocional. Né? No material ela passaria pelas mesmas dificuldades, mas no campo emocional ela passaria de uma forma muito mais tranquila, muito mais harmônica. Né? Muito bem, pessoal, então nós finalizamos por hoje, né? Já estamos no nosso horário. Semana que vem a gente começa um outro tópico, né? Que será sexo e amor. Tá? Nós já falamos, sim, da questão. Esses primeiros tópicos aqui, ela fala em vários deles da questão sexual, nós estamos falando, né? É importante. Depois, passado esse comecinho, vai entrar em outros aspectos, pessoal. Então não desanime, não. Tá? Nós vamos entrar em outros aspectos, né? Não vai ficar só nessa questão sexual, não, tá, pessoal? Nós vamos tratar de questões emocionais, psicológicas, em várias questões aí que nós vamos abordar, tá? Nós vamos fazer então a nossa prece final, agradecendo o nosso Mestre Jesus, agradecendo a Joana de Ângeles, por todo o esforço em nos trazer, via psicografia, do nosso companheiro Divaldo, esses conteúdos, conceitos elevados, organizadores, que nos fazem entender a vida e a nós mesmos, numa perspectiva mais ampla, mais correta. Que possamos, Senhor, retirarmos-nos desse estudo, mas mantermos-nos em equilíbrio, em paz, para convivermos com todos da nossa família, com todos da nossa vida, com essa harmonia, com esse sentimento de amor e de paz. Que a Tua luz nos envolva e nos proteja, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, minha gratidão, tá? Pela presença de todos. Desculpa aí se eu não consegui responder a todos, né?
Mas vocês vejam que o tempo, né? O tema é tão gostoso e tão cheio de coisas que se a gente se detiver muito aí nas perguntas, a gente não consegue desenvolver, né? Então tem que ficar atento aqui, senão também a gente fica demorando muito com o estudo, né? Mas foi produtivo, graças a Deus, eu agradeço muito a vocês. Um grande abraço e até o próximo estudo. Muita paz.